Então aqui um vídeo de reflexões sobre o mercado digital, sobre vender no mercado digital, hoje em dia, em 2026, e alguns pontos que eu diria que se você vende no digital, se você quer crescer mais no digital, utilizar o digital para vender e você ainda não está por dentro desse comportamento do mercado que vem mudando, no mínimo você está deixando deixando algum dinheiro na mesa, está deixando de faturar o mais que poderia faturar, ou a sua empresa realmente está numa decrescente. Então, por que eu quero trazer essas reflexões aqui? Se a gente voltar lá atrás, em 2020, 21, 22, até 23, os custos para aparecer na internet, se a gente olhar bem o topo de funil, eram muito baratos. O custo por impressão era barata. Por consequência, todo o restante do funil de aquisição de clientes era muito mais barato. Então, se a gente pensar que para imprimir um anúncio já era barato, para fechar um cliente era mais barato, um custo de lead era mais barato, um custo por aquisição de cliente era mais barato, um custo por todas as etapas do funil eram muito mais baratas do que é hoje. Por quê? Porque, obviamente, era mais barato imprimir anúncios, que é onde a gente tem o maior esforço em venda hoje no digital, você vai ter que botar anúncio para tracionar, né? Era muito mais barato imprimir anúncio. E também era muito menos competitivo o mercado. Então, se hoje, digamos que você vende um curso sobre como instalar ar-condicionado, talvez em 2023, se você estivesse aparecendo na internet para ensinar pessoas a instalar ar-condicionado, talvez só seria você no mercado ensinando isso. Ou pelo menos aparecendo na internet ensinando isso. E o lead, o possível comprador, o possível cliente, ele não teria muito para onde fugir. Ele teria que comprar de você ou sabe-se lá onde que ele acharia um outro curso de instalação de ar-condicionado. Agora, em 2026, talvez a oferta que ele tem é muito maior, tenha muito mais cursos de instalação de ar-condicionado, todo um exemplo aqui na internet. Isso pode ser a mesma analogia, pode funcionar para se você tinha uma clínica médica na sua cidade, que talvez só você anunciava, hoje talvez dezenas anunciem na sua cidade, quem sabe centenas, dependendo do tamanho da sua cidade. Então a disputa, além do custo por aparecer, a disputa em oferta ela é muito maior. Tem muito mais oferta, muito mais oportunidades para o cliente. Ele vai escolher entre várias clínicas que ele está vendo o anúncio, está vendo o posicionamento no digital de várias clínicas, ele vai ter muito mais opção de escolha. Antes, talvez, ele só via você lá em 2020, só a sua clínica estava anunciando na internet, só o seu curso de instalação de ar-condicionado estava aparecendo na internet. As pessoas não tinham muita opção de escolha. Hoje em dia, a consciência de que o digital é necessário para toda e qualquer empresa, todo e qualquer negócio, a consciência é muito maior. Então tá todo mundo indo para o digital e quem já estava no digital está investindo mais, etc. Então esse é o primeiro ponto de consciência que quem quer crescer no digital tem que se fazer. Talvez você já esteja com essa visão, mas é que o mercado está mais competitivo, o mercado está mais difícil. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Eu vejo isso como uma coisa muito boa. O mercado profissional, cada vez mais maduro, vai ficando os bons. E a gente quer ser melhor no que a gente faz, então tá tudo bem. A gente vai se profissionalizando, a gente vai melhorando e a gente vai continuando crescendo autoridade, crescendo desempenho, melhorando, e tá tudo bem com isso. Mas se você sente que a sua empresa está decrescendo por causa dessa disputa, talvez os seus custos estão muito mais caros, eu diria que você tem que ter uma clareza de toda a jornada de aquisição do seu cliente, todo o funil de aquisição, né? Que talvez lá em 2022 você olharia, o custo por lead tá barato, estamos vendendo e bota mais lead para dentro. Hoje, o lead está mais caro, porque está mais caro aparecer, está mais caro, está mais competitivo o digital. Então você vai ter que ter preocupação com todo o funil. Veja, se você faz um lançamento na internet para vender curso de instalação de ar-condicionado, o seu custo por lead subiu, mas também muito provavelmente suas taxas de conversão diminuíram. Se você tem uma clínica médica
na sua cidade, talvez o lead que você pagava R$2, R$3 lá em 2021, 2022, hoje você está pagando 9, 10, 15, não sei, talvez. E provavelmente está mais difícil de fechar esse lead. No seu comercial, a sua secretária fechar. E por que isso é um alerta que eu trago aqui para a gente pensar junto? Pô, Cássio, mas entendi, realmente, a gente está sentindo, está mais difícil adquirir cliente, está mais caro, o que a gente faz? Então, o que a gente entende, o que a gente traz para todos os nossos parceiros, né, direciona os nossos parceiros, é que a gente tem que ter um olhar completo do funil de aquisição de cliente, um olhar completo da jornada do nosso possível cliente até se tornar um cliente nosso e até depois que ele está dentro da nossa base, como fazer ele deixar mais dinheiro dentro da nossa empresa, obviamente a gente entregando um bom resultado, um bom trabalho. Então, hoje, o que eu entendo que você empresário, você empresária, você que tem um negócio e utiliza o digital para vender tem que fazer? Você tem que ter esse olhar de todo o funil, mas como melhorar cada etapa do funil? Tudo parte, né, é muito normal hoje em dia, o lead está caro, o lead está ruim, o lead está caro, o lead está ruim. Em 2020 ninguém se preocupava se o lead estava ruim ou não. Era muito barato, botava gente, convertia, se convertia 1% ou 10%, não fazia tanta diferença porque o lead era muito barato. Hoje em dia, você tem menos volume de lead, daí começa a olhar os leads com atenção e daí vê, putz, o lead é desqualificado, o lead é ruim. Mas, se você está com essa dificuldade, reforçando, de olhar o funil todo e ver cada gargalo que existe, você tem que começar pelo começo. Onde que a gente entende que é o começo? Onde é que a gente direciona nossos parceiros, nossos clientes de como começar a ajustar todo esse processo? É uma boa definição, um bom entendimento de quem compra da gente. Um bom mapeamento de persona, um detalhamento de persona, um detalhamento de quem compra de você, as dores de quem compra de você. Entender o que um possível cliente espera receber e encontrar quando ele procura o nosso produto, procura a nossa empresa, procura a nossa solução. Cássio, mas a gente já tem uma persona, a gente desenhou uma persona, então eu te provoco. Há quanto tempo que você não atualiza essa persona? De repente, quem comprava de você, da sua empresa em 2022, era um perfil de comprador. Hoje, provavelmente, é um perfil diferente. Você atualiza a sua persona a cada 3 meses, a cada 6 meses, no mínimo? Se a resposta for sim, você está muito à frente de muitos no mercado. Se a resposta for não, realmente, ponte atenção. Você tem que ter uma clareza de quem compra de você hoje. Revisite a sua persona. Se você não tem uma persona, desenhe. Desenhe a persona agora. Todo o seu time, toda a sua equipe precisa saber quem é que compra de vocês. Precisa ter uma clareza de quem compra de vocês, porque tudo que envolve um funil de aquisição do cliente parte por saber para quem que a gente está vendendo. Então esse é o primeiro passo. Tem uma persona, já tem, revisite-a, ajuste o que mudou na sua persona nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses. E obviamente, não adianta, na maioria dos casos, você ter uma persona para a empresa se você tem produtos diferentes, se você tem públicos diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. A gente estava dando uma consultoria, acho que foi na semana anterior, para um maior instituto jurídico do Brasil, e eles estão em processo de fazer uma venda de uma mentoria, um produto mais caro, um produto high ticket, um evento presencial. A gente está dando consultoria para eles para montar isso. E eles tinham, claro, quem é que era o comprador do curso de entrada deles. Nosso público é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quando a gente estava dando consultoria, a gente parou e olhou. Pessoal, será que quem vai comprar a mentoria, comprar o high ticket, é esse público aí? E eles falaram, pois é, a gente não tem isso mapeado, a gente não tem isso mapeado. E daí a gente, primeiro direcionamento, pessoal, então vamos sentar e vamos dar um passo atrás. Vocês vão pegar todos os alunos de mentoria que vocês têm, por mais que não sejam ainda milhares de alunos, façam um bom estudo com esses alunos. Entreguem algo para esses alunos para que eles respondam uma pesquisa sobre quem são, o que eles esperavam quando entraram na mentoria, enfim. Detalhamos lá direcionamento para eles estudarem o público
que já é aluno deles dessa mentoria. O que foi entendido? O que eles nos passaram depois? Pessoal, realmente o público é totalmente diferente de quem compra o produto de entrada. Então não adianta você ter uma persona para o seu negócio, para sua empresa, se você tem públicos, produtos diferentes. Então você provavelmente vai ter públicos diferentes que compram aquele produto. Então tenha essa consciência, tenha uma persona, um detalhamento de persona e tenha para cada produto que você tem na esteira. E tenha isso atualizado. Quem comprou de você há 2 anos, o perfil de quem comprava de você há 2 anos, talvez não seja quem compra de você o mesmo produto hoje. Esse é o primeiro ponto. Entender quem compra de você, ter uma clareza, e todo o seu time de marketing, o seu time comercial ter essa clareza para quem que você vende. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos andar um pouquinho mais no funil. Então você está adquirindo leads e você não está conseguindo converter esses leads porque o lead está desqualificado. Vamos alinhar a persona, isso a gente já falou. O próximo passo. Quem filtra esses leads? Quem trata esses leads? No seu funil hoje, tem uma clareza do que acontece depois de que um lead se torna lead? Ah, Cássio, aqui é a minha secretária que atende. Ah, ou um SDR atende. Você tem na ponta da língua o que o seu SDR ou o que a sua secretária fala com esse lead quando ele chega? Como que você atende esse lead? Qual é o script que você utiliza? Quais as perguntas que você utiliza para tratar esse lead? Entender o cenário do lead, entender o padrão desses leads que estão chegando e o que eles buscam. Você tem isso na ponta da língua? Você tem um script de atendimento no seu SDR, na sua secretária? Se você não tem, esse é um ponto de ajuste. Se você tem uma máquina de vendas que o primeiro contato, quem faz é um SDR, uma secretária, enfim, e você não tem clareza do que esse primeiro contato, como que você está dando esse primeiro contato para o lead, ponto de atenção máxima aí. O seu time comercial tem que ter isso na ponta da língua. O seu time de marketing tem que saber isso também, para o time de marketing plugar. Aqui a gente entende e entrega o nosso marketing com plug comercial. Eles têm que andar junto. Então, isso você tem que ter na ponta da língua. O seu time comercial tem que saber muito bem um script de atendimento, um padrão. Se você tem 10, 5, 20, 30 SDRs, tem que ter um padrão validado e que seja revisitado constantemente. Pô, um SDR está com uma performance muito maior. O que ele está fazendo para ter essa performance muito maior? Ah, ele está fazendo isso. Vamos ver as ligações, vamos ver o script de atendimento. Será que tem algo aqui nesse SDR que está fora da curva que a gente já pode aplicar para os outros? Então tem que ter esse olhar de funil. Entender a jornada de aquisição do cliente. Então, o que eu trago aqui para você que a gente entende assim que o mercado está mudando? Tem que ter um olhar todo de funil. Um olhar de entender a jornada do cliente, tudo que acontece. É por isso que eu falei um pouco mais aprofundado da persona, porque é onde de tudo parte. Depois vai chegar o lead, tem que ser tratado esse lead. Depois de ser tratado esse lead, daí obviamente nós vamos para um fechamento, para uma reunião de vendas ou para levar para um consultório. Nós estamos utilizando aqui o exemplo da clínica. Vai levar para o consultório, então lá vai ser feito o atendimento ou a sua secretária vai fechar numa própria ligação. Então tem que ter essa visão. É muito comum, né, que tenha uma briga ali comercial e marketing. Ah, o lead é ruim, Por que o lead é ruim? Ninguém sabe. Nem o marketing não sabe por que o lead é ruim, nem o comercial não sabe por que o lead é ruim. Ah, o lead é ruim, porque ele não me atende. Isso não é lead ruim, se ele não te atende. Se ele não te responde. 100 leads, 80 não responde. Não significa que o lead é ruim. Significa que talvez você não está tentando suficientemente. Talvez você não está mudando o tipo de atendimento, script de atendimento, gerando interesse. Você só manda uma mensagem no WhatsApp e desiste, ou você faz follow-ups? Você manda uma mensagem e desiste, ou você também pega o telefone e liga para esse lead? Quantas vezes? Apostaria que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui tem muita oportunidade desperdiçada porque não tem esse olhar.
Então o que eu quero trazer para você com esse vídeo aqui é que tenha olhar de todo o funil. Cada empresa vai ter um tipo de funil diferente, né? Cada negócio vai ter um tipo de funil diferente. Então sente hoje, escreva passo a passo do seu funil de aquisição. De onde é o primeiro contato que esse possível cliente tem com a nossa empresa e o último contato. Desenhe todos os passos buscando gargalos ou buscando melhorias. Então, como nós estamos falando no digital aqui, muito provavelmente quem está no digital, vendendo no digital, o primeiro contato vai ser o anúncio, vai ser a impressão do anúncio. Quanto que está custando essa impressão do anúncio? Quanto que está custando o clique? Quanto que está custando o avanço para uma página? Quanto que está custando a visualização de uma página? Quanto que está custando o lead cadastrado? Quanto que está custando o lead qualificado, um MQL ali, escolha um critério de qualificação, quanto que está custando o lead já dentro do critério de qualificação? Qual a nossa taxa de resposta dos leads qualificados? Qual a nossa taxa de agendamento para uma venda de um lead qualificado? Qual a nossa taxa de venda, taxa de conversão do comercial? Olhe isso para cada vendedor, olhe isso para cada SDR, olhe isso para cada secretária. Qual a taxa de recompra? Qual é a LTV? Quanto que esse cliente deixa nossa empresa depois que ele se torna um cliente nosso? Ele pode recomprar, ele pode comprar outros produtos, ele pode avançar na esteira. E aqui em avançar na esteira a gente já entra pensando num ponto assim que hoje em dia, com os custos elevados de marketing e que provavelmente vão ficar mais caros a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada semana, com os custos elevados de marketing, com a disputa maior do digital, entenda que você vai ter que cada vez mais também olhar para o LTV, né, o Lifetime Value, quanto que o cliente deixa de valor, quanto que ele paga para a nossa empresa em todo o tempo que ele é um cliente nosso. E daí você vai ter que talvez olhar lá na frente e pensar, preciso ter um produto mais caro na minha esteira. Se esse cliente já entrou na minha esteira, já se tornou um cliente, ele está na nossa base, pô, mas custou caro para esse cliente estar na minha base. Tudo bem, venda um produto mais caro, entregue uma solução mais completa. Se está cara a ponta de aquisição, imprimir anúncio está mais caro, então por que você não tem um produto mais caro, não está pronta para equilibrar a balança? Então eu vou finalizar aqui o vídeo com essa indagação. Você vende tudo que você pode vender para o seu cliente ou tem alguma solução ainda que talvez o seu cliente espera, mas você não entrega? Usando aqui o exemplo da clínica médica, se você vende só uma consulta, vendi uma consulta, custou R$50 para adquirir o cliente e ele deixou 300 na minha clínica médica. Será que você não pode vender um protocolo de acompanhamento para ele por 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil reais? Mas não vai ser todo mundo que vai pagar 10 mil reais. Não vai, normal. Mas se você está adquirindo clientes continuamente, estão pagando a consulta de 200, 300 reais, a cada 100, será que você não vai conseguir vender para 2, 3, 10, 15 um acompanhamento que vai pagar os teus custos comerciais, teus custos de marketing, vai fazer a sua empresa crescer, vai fazer que o LTV do seu cliente seja maior? Então vamos terminar o vídeo com essa reflexão. Acredito que eu passei a visão que eu tenho agora para o nosso mercado de 2026, para quem utiliza o digital para escalar, para vender mais. Se isso fez sentido para você, dá um like aqui, curte o vídeo e um abraço.